Fala, meu amigo, minha amiga, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes. Nessa parada da Copa, vamos continuar aqui firmes e fortes, falando do São Paulo, até porque teve votação lá, sobre a votação, o afastamento do ontem, depois do escândalo das multas que nós vamos falar. Você pode imaginar o que aconteceu, né? Você acha que ele foi afastado? A gente vai falar sobre o clube que a polícia que conduz, né? Porque também teve quebra de sigilo bancário do blogueirinho e de mais algumas pessoas. É isso, gente. A gente fala, quando a gente fala pra você que o São Paulo acabou, que o São Paulo foi destruído, é isso aí. As notícias que tem do São Paulo são essas. A gente não tá vendo contratação, não tá buscando jogador pra tirar o time, esse timeco aí do buraco. Não, a gente tá falando de casos de polícia, de afastamento, de conluio lá pros caras se continuarem no poder. É isso que a gente fala. Quando a gente fala de São Paulo, infelizmente a gente fala sobre isso. Ontem na rádio, lá na TMC, daqui a pouco começa o programa, né? Começa o programa todo dia às 6 da tarde. A gente tava falando sobre isso. E o Beija fica brincando comigo. Mas você é pessimista. Pessimista? Ele fala brincando, né? Mas ele sabe da situação do São Paulo. E aí eu falei ontem sobre risco de queda e muita gente lá no programa concordou comigo. O risco existe, claro que existe. Esse time é muito ruim, horroroso. E não é só ruindade, não. É um time sem alma, é um time sem brio, é um time sem vergonha na cara. É um time que tem tudo para ser rebaixado, pelo comportamento. Eu tava conversando com o Calil, o Zé Calil, ele falou, mas Banana, tem muito time ruim. Eu falei, Calil, o São Paulo tá entre esses times ruins aí. O São Paulo não ganha de ninguém. O São Paulo não ganha de ninguém, pela postura que os jogadores têm, pela falta de comando, pelo Dorival também, que não vai resolver problema. A gente falou aqui que não ia resolver o problema. São Paulo tem muita chance de ser rebaixado esse ano. É que todo ano a gente fala, né? Se não cair esse ano, não cai mais. De novo, mais uma vez, vai lutar para não cair, vai lutar na parte de baixo da tabela. Daqui a pouco vai ser ultrapassado pelo Corinthians, que estava na zona de rebaixamento até a penúltima rodada. É isso que acontece. Vamos falar sobre isso. Deixa eu só agradecer o pessoal do Pix, que colabora com o canal aqui. Lucas Anin, Carlos dos Santos, José Bernardo Rosa e Rodrigo Riatki. O nosso Pix está aí, também está no primeiro comentário fixado, na descrição do vídeo. Se você quiser nos ajudar, tudo é revertido para o canal. Agradeço bastante. Também deixa eu passar já emendar o recado da Golcase, porque aí vocês viram o Ancelotti brincando lá com os produtos da Golcase, achei tão legal. Agora a Copa do Mundo chegando, e aí você investe um pouquinho para você ter os produtos bacanas para você se divertir durante a Copa, as garrafinhas, canecas, copos, capinhas. E não esquece de usar o cupom GOLBAROLO para você ter aquele desconto. Entrega na sua casa, se você comprar hoje, entrega na sua casa antes do primeiro jogo do Brasil, te garanto. E aí você tem os produtos de qualidade para curtir a Copa do Mundo de uma maneira diferente. O link da Golcase está na descrição do vídeo, é só você conferir e aí você vai se divertir na Copa com os produtos bacanas. Mas não esquece, usa o cupom GOLBAROLO para você não perder, economizar uma graninha, tá? No vídeo de ontem falamos sobre a revolta dos torcedores, falamos sobre, né, a questão do comentário lá, mas a culpa não era do Casares, e muita gente concordou comigo. Na verdade, não me surpreendeu, porque o vídeo de ontem, comentário é de gente que está aqui, geralmente, né, o vídeo de comentando comentários é gente que está aqui todo dia, não é só o pessoal que vem no pós-jogos. E aí o pessoal que está aqui todo dia sabe o que está acontecendo no São Paulo, e sabe que esse negócio de a culpa não era do Casares é um comentário raso. E as pessoas sabem o que ele fez, que ele é um dos grandes culpados, se não for um dos maiores culpados. Pelo que está acontecendo no São Paulo agora, ele é um dos grandes culpados, ele é um dos grandes responsáveis. Ele, Belmonte, que a gente não pode esquecer do Belmonte, viu, gente? O Belmonte também é culpado. O Belmonte também é culpado pela formação desse elenco, a incompetência daquele Belmonte lá. Ele também é culpado. A gente não pode esquecer do Boquinha de Farofa, lá como ele era chamado lá dentro do clube pelos funcionários que ele teoricamente comandava. A gente não pode esquecer dele. Esse cara também é muito culpado. Ele tá lá, se escondeu, né? Saiu do cargo para se esconder, porque também estava sendo já estavam de olho nele, no que ele estava fazendo. E aí a gente não pode esquecer que ele é culpado também. Ele, Rui Costa, Rafinha, Carlo Magno. Não podemos esquecer dessa gente aí, não. E aí vai entrar na janelinha o vídeo de ontem, caso você não tenha visto, o comentando comentários, a torcida totalmente revoltada, revoltada e triste com o momento do time, envergonhada e com muita raiva de tudo que está acontecendo. Talvez tenha sido comentando comentários mais pesados que a gente já fez. Na capa do vídeo você viu aí que tem o símbolo da CBF, que o Brasil embarcou hoje. A partir de amanhã, todo vídeo eu vou falar um pouquinho de seleção brasileira, se você não se incomodar. Coisa bem rápida, porque como eu estou embarcando eu vou para Boston agora na quinta-feira,
chego vou na quarta ou na sexta, não sei, a Erika que tá vendo isso, porque ela que vai trabalhar lá, eu só vou acompanhar. E aí a gente vai falar um pouquinho de Brasil todos os dias, pelo menos de seleção brasileira, alguma coisa sobre a Copa do Mundo. A seleção embarcou hoje, não sei se vocês viram o uniforme da seleção, que a seleção embarcou, já tem um monte de meme na internet. Vamos falar, tá, de Copa do Mundo, e lá, quando eu estiver lá nos Estados Unidos, que eu vou ver o primeiro jogo do Brasil, também vou trabalhar com o pessoal da TMC, vou me encontrar com eles lá, e a gente vai postando, vou postando no Instagram, no Barolo Vídeos também, vou correr por lá, então na página lá que eu tenho de corrida, o @ categoria subóbito, também postarei que eu vou correr por lá também, vou levar meu tênis para correr. Então a gente vai falar sobre Copa do Mundo aqui, porque para dar uma aliviada também, né, gente? Vocês vão ficar falando do São Paulo, é isso aqui, quer ver, ó? E o escândalo das multas que a gente não conversou ontem, o pessoal do QG falou. Você viu? São Paulo e a Volvo arcaram com despesas, né, com custos relacionados a um veículo cedido pro clube, que era de uso do Outem Aires de Abreu. Olha só, 171 multas de trânsito e despesa com reparos do carro. Total, R$ 108.476,94. Essas infrações de trânsito aconteceram entre 2021, janeiro de 21, e fevereiro de 2023. Somaram R$ 85 mil em multas e funilaria em pintura R$ 23 mil. Aí o Outem falou que toda vez que vai acontecer uma votação importante aparecem essas notícias. Ele não nega, não justifica, não fala nada. Diz que não foi informado das... Sabe o que mais me irrita, gente? É uma cara de pau. Esses caras têm uma cara de pau. Porque assim, na minha opinião, por que eles têm essa cara de pau? Porque eles sabem que não vai acontecer nada. Hoje ia ter uma votação para ver se ele ia ser afastado lá do conselho, né? Enquanto estão rolando essas investigações. Vai ficar. Por 120 a 118, os conselheiros votaram para ele continuar. Então, gente, o que eu falo para vocês assim, se depender dos caras lá dentro, não acontece nada. Se depender dos caras lá dentro, o Schwartzman volta daqui a pouco aí, a Mara volta, Casares volta. Se depender desses caras, não acontece absolutamente nada. Lá dentro do São Paulo, o São Paulo foi dominado por essa gente. O São Paulo foi dominado, essa gente toma conta do clube. Eles tomaram o clube pra eles, o São Paulo é deles. Tem uma meia dúzia de gente lá séria, que tem gente séria, por incrível que pareça, no São Paulo tem. É uma minoria da minoria da minoria, mas tem algumas pessoas sérias que, infelizmente, o clube foi tão tomado que essas pessoas, por mais bem intencionadas que sejam, elas não têm força pra mudar, elas não têm força pra vencer, elas não têm força. Porque os caras tomaram conta do clube. Você vê o cara, multa, o São Paulo paga multa do cara, paga conserto do carro, que, sabe, é um negócio, é surreal o que acontece no São Paulo. E aí não é só no São Paulo, mas a gente tá falando do São Paulo aqui, né? E aí, por isso que eu falo pra vocês, por essas e outras é o meu desânimo. Nós vamos lutar para não cair de novo, porque além de tudo, os caras são incompetentes, que mandaram o técnico embora. Eu tava vendo, lembra que a gente gravou um vídeo aqui? O São Paulo tinha o melhor aproveitamento que nunca teve no campeonato de pontos corridos no começo do campeonato. Agora vai lutar para não cair. Tá lá embaixo, caindo, despencando na tabela. Fora toda essa imundice, porque essa imundice explica muito o buraco que o São Paulo tá. Olha só, aí, se depender desses caras, não acontece nada, nada vai acontecer. Daqui a pouco eles estão de volta aí, mamando, estão de volta. Só que não depende, tem a polícia também que está investigando. Eu vou falar o nome das pessoas que estão investigando aqui, que para mim são mais importantes que Caleri, que Luciano, que Rafael, são mais importantes que qualquer jogador do São Paulo. A Justiça determinou a quebra de sigilo bancário e fiscal dos investigados da Polícia Civil pelo caso do esquema do camarote. Os alvos, Casares, Mara Casares, Douglas Schwartzman, cara, tem um asco de falar dessa gente, um asco. E o Márcio Carlo Magno, além da Rita de Cássia Adriana Prado lá, a intermediária. O que acontece agora? Com essa quebra de sigilo, a investigação vai ter acesso a todas as movimentações financeiras que essa gente fez e os registros fiscais dos últimos anos. Aí o que eu falo pra vocês? Se os caras não fizeram nada, se tá tudo certo, beleza. Tudo certo, vida que segue, como diria Reinaldo, vida que segue. Agora, vamos investigar. O que acontece? Esse pedido foi feito pela força-tarefa que investiga o caso. Tem uma força-tarefa da polícia investigando o time que a gente torce. Olha os camisas 10 do São Paulo.
os promotores José Reinaldo Carneiro e Tomás Ramadã, do Ministério Público, e o delegado Tiago Correia, da Polícia Civil. Eles pediram essa quebra e esse pedido foi acatado pela Justiça Criminal. Para mim, esses nomes que eu falei e das pessoas que estão investigando são mais importantes do que qualquer um que esteja lá dentro do Morumbi. Qualquer um. Essas pessoas que estão investigando, que não tem nada a ver com o São Paulo, que estão apenas cumprindo a obrigação profissional delas com muita dedicação, esses caras são mais importantes e têm nas mãos a chance de fazer mais pelo São Paulo do que qualquer um que está lá dentro. Você percebe o tamanho da imundície que o São Paulo virou? Do tamanho da sujeira que é o São Paulo? Os delegados e promotores e investigadores podem fazer mais pelo São Paulo do que do que os caras que estão lá dentro. É inacreditável isso. Essa foi a primeira medida cautelar, né, da Justiça Criminal que atinge o Casares, porque sobre essa exploração clandestina de camarotes. Só que é bom lembrar que o Casares também é alvo de uma outra investigação por uma possível lavagem de dinheiro no São Paulo. Então, cara, eu acho que eu torço mais por esses investigadores do que pelo São Paulo dentro de campo. Hoje, que não vamos ganhar nada, não vamos ser campeão de nada, vamos lutar para não cair mais uma vez. Eu confesso para vocês que eu torço muito mais pelo sucesso do trabalho desses promotores e investigadores do que pelo Caleri, aquele preguiçoso, do que o frangueiro do Rafael, o goleirinho nota 6. Não é frangueiro, mas um goleiro nota 6. Eu torço muito mais para esses promotores e investigadores do que para qualquer jogador do São Paulo hoje. Do que para Rui Costa, do que para Rafinha. Até porque esses caras podem fazer muito mais pelo São Paulo do que qualquer outro jogador. A gente vai falar, vamos continuar de olho. Se depender dos caras do São Paulo, não acontece absolutamente nada, viu, gente? Absolutamente nada. Mas se depender desses investigadores e promotores, a coisa vai ser diferente. Só dar um recadinho do Gringo para você, falando em multa, né? O Gringo, o aplicativo para você baixar e regularizar a sua situação de carta, licenciamento, IPVA, multa. Entre em contato com eles, parceiro oficial do Detran, eles liberam o pagamento em vezes para você. Se você pagar em mais de 10 vezes, você usando o cupom Barulho20, você tem desconto. Então aproveita, parceiro oficial do Detran, o Gringo tá aqui com a gente mais esse mês e o link tá na descrição do vídeo, o primeiro link do descrição é o pessoal do Gringo, tá? Ó, meus queridos, então voltamos amanhã, estamos de olho. Peço para você se inscrever, para você deixar o like nos vídeos, compartilhar, para a gente continuar pegando no pé dessa gente que está destruindo o clube que a gente ama. Fique com Deus, a gente se encontra amanhã às 8 da noite falando de Copa e de São Paulo, falando do que for preciso falar do São Paulo, porque é a nossa função aqui. Fique com Deus, forte abraço, tchau, tchau.